Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala. Olá, você que está no seu carro indo para casa nesse trânsito que está caótico nesta cidade de Londrina, principalmente para quem está indo para a Zona Norte. Eu estou fazendo aqui para a Zona Norte, olha, as avenidas aí estão entupidas de gente. Eu estava lá perto do Patrimônio Regina, vindo aqui para a rádio. Olha, tava um trânsito infernal. Até achei que poderia chegar atrasado, mas valentemente consegui chegar na hora. Você está conosco no Lugar da Fala. Se você está sentado já esparramado neste seu sofá de casa, fique atento, porque hoje vamos conversar bastante sobre propaganda eleitoral, em especial impulsionamento e também outros temas relacionados à campanha eleitoral que esta semana já está fervendo com as convenções. As convenções termina o prazo das convenções dia 5 e ainda muita gente não tem nem candidato a vice e pode haver algumas reviravoltas na política local. Boa noite, Frederico Carlos Reis. Muita gente não sabe que tem um Carlos ali no nome do Frederico. Nem eu mesmo. Nem você mesmo. Nosso advogado e também especialista em direito eleitoral. Eu sei que você está atendendo várias campanhas, doutor Frederico. Eu não vou chamar de doutor Frederico porque a gente está num ambiente mais familiar aqui. Sim, mais formal, menos formal, né? Menos formal. O que você já tem notado de ações que estão chegando na justiça? Onde o pessoal já está ficando incomodado e o que os adversários já estão fazendo? A velha e boa pré-campanha, né? Campanha antecipada, pedido de voto, coisas proibidas. Eu falo para os meus contratados, tenha um pouco mais de calma, gente. Segura um pouco a ansiedade. Está chegando a hora, no dia 16 está aí, joga a campanha na rua. Porque antes disso, vai ter multa. R$5 mil no mínimo de multa. E o que está povoando agora a Justiça Eleitoral é justamente isso. São pessoas que não conseguem segurar a ansiedade, a emoção, né? Sim. E já fazem a campanha antecipada, né? Sim. Se bem que nesse período da campanha o que vai aparecer mesmo é isso, né, Cláudio? Depois alguma coisa com relação à convenção, com relação E aí, seguindo o registro de candidatura, as impugnações de registro de candidatura, quem tem problema no registro de candidatura vai ter um período de discussão e depois a propaganda eleitoral. Eu percebo que muita gente, muitos partidos, na verdade, eles fazem os registros num tempo muito exíguo, quando já não tem mais tempo. Isso pode provocar alguns problemas, né, para os candidatos, porque muita gente deixa para coletar os documentos necessários na última hora. Né? Quais são esses documentos que são importantes para fazer o registro de candidatura? É muita emoção, né? Eles gostam de emoção na vida, né? Eu acho que nós até falamos em algum programa atrás, né, Cláudio, das certidões, das pessoas que tiverem com vontade já de antecipar, deixar as coisas tranquilas. Tire as certidões na Justiça Comum, na Justiça Federal, certidões para fins eleitorais. Eu aconselho, tira uma certidão na Justiça Eleitoral também, para ver se está tudo em dia, de quitação eleitoral. Se tiver algum problema, ainda dá tempo de corrigir. Aquele que tiver algum problema na Justiça, você tem que pegar uma certidão explicativa para demonstrar que aquilo não é um impeditivo para você ser candidato. A CNH, que é um documento sensacional, porque ele cumpre. Você prova a alfabetização, você prova documentos pessoais, tudo com a CNH. Então, assim, tira todos os documentos, já deixa com a pessoa responsável, para evitar, na última hora sempre dá problema. Última hora falta luz,
a última hora dá problema no computador, o Candex atrasa, então assim, já deixa com todo mundo todos os documentos, que vai faltar o quê? A ata da convenção. Sim. Que é mais simples, né? E a ata da convenção, ela pode ser entregue até quando? Ela tem que ser encaminhada 24 horas depois da convenção para a Justiça Eleitoral, né? Então, assim, fez a convenção, 24 horas depois você tem que encaminhá-la. Por enquanto, apenas o Partido dos Trabalhadores aqui em Londrina, Londrina fez a convenção. Fez né? a convenção. Né? Esta semana, o PSOL aqui de Londrina, ele fez 2 plenárias para decidir quem iria apoiar. Eles estavam em dúvida em seguir com o PT, da candidata Isabel Diniz, ou então com Homero Barbosa Neto, que é do PDT. E foi decidido no fim de semana que eles vão apoiar o Barbosa Neto. Né? Vão apoiar o Barbosa Neto. Eu imaginava que até iriam apoiar o PT, mas dessa vez eles decidiram por apoiar o Barbosa Neto, porque eles acham que... e foi unanimidade, hein? Unanimidade. Unanimidade do PSOL é uma coisa que dá notícia. Porque eles têm muitas discussões internas, né? Eles discutem muito, inclusive. Né? Exatamente. Gostam de discutir. Gosta. Mas eu estou com uma dúvida, talvez você possa me esclarecer. Recentemente, o Tribunal de Justiça manteve uma decisão contra, de uma das ações em que o Barbosa Neto responde, contra ele, uma condenação. Ele pode, neste caso, ser candidato ou ele vai precisar, por exemplo, conseguir uma liminar para poder participar da eleição? Eu não vi essa decisão contra o Barbosa. Eu tomei ciência, mas eu não vi essa decisão. Para você ser retirado da disputa, foi uma improbidade administrativa, né? Isso, exatamente. Você precisa ter a dupla negativa, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Então são 2, o artigo 9º e o artigo 10º da Lei de Improbidades. Ao que me chegou ao conhecimento, ele foi condenado só pelo artigo 10º e não 9º. Certo. Então, em tese, ele poderia participar, fazer o registro de candidatura. Perfeito. Mas assim, eu não vi a decisão mesmo. Sim. Ele também estava na lista do Tribunal de Contas, né, do Paraná. Essa lista, na verdade, ela é uma lista em que aparecem lá todos os políticos que em algum momento tiveram alguma pendência com o tribunal. Isso não significa necessariamente impedimento. Já que, na verdade, é quase um alerta, né, para a Justiça Eleitoral, tipo assim, dá uma olhada aí, é mais ou menos isso. A lista do Tribunal de Contas ela é encaminhada, inclusive, para o Tribunal Eleitoral, para que o Tribunal Eleitoral ele faça análise do que foi decidido. Se a imputação ela for grave, e aí você entra na subjetividade também, né? Se ela for grave, ela é motivo de inexigibilidade, né? Agora, tem muitas imputações que são tão somente advertências, né? Futuras para o candidato, e isso não gera inexigibilidade. Então, cada decisão tem que ser vista concretamente para saber se há inexigibilidade ou não. Certo. Outra questão que eu tenho visto agora, esta semana, na verdade, ontem aconteceu isso, é que a Rosângela Moro, mulher do senador Sérgio Moro, ela foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Ela transferiu recentemente o seu título eleitoral para o Paraná novamente. Ela é de Curitiba, ela estava com o título em Curitiba, daí transferiu para São Paulo para concorrer por lá, e agora está transferido novamente para Curitiba, e ela foi anunciada como candidata a vice na chapa do Ney Prevot, deputado, que é do União Brasil. A pergunta é a seguinte: ela sendo deputada por São Paulo, pelo estado de São Paulo, ela pode ser candidata a vice-prefeita pelo Paraná? Para deputado federal, Cláudio, não existe essa limitação específica que existe para o vereador, que tem que morar na circunscrição onde ele é vereador, né? Para deputado federal não existe essa legislação específica. Obviamente ela perde um vínculo elementar com seus eleitores, né? Mas como ficam os caras, as pessoas que votaram né? nela para defender os interesses do governo paulista, do estado de São Paulo? Isso é um problema, né? E o problema é que ela pode ser candidata a vice e voltar depois para deputada.
Ela não precisa nem se licenciar, né? Porque Mas, a legislação por exemplo, não permite. mas no caso de a chapa ser eleita, Não, aí sim. aí ela tem que renunciar caso ela queira ficar como vice-prefeita. Como vice-prefeita. Aí Mas sim. pode, de repente, não querer e continuar como deputada, é isso? É muita anarquia, né? É muita anarquia. Né? É muita anarquia, mas em tese sim. Mas assim, não existe essa regra específica para deputado federal. Que você tem que ficar no seu domicílio no mesmo estado, né? Um absurdo, claro. Você perde esse vínculo elementar com o seu eleitor, o que te elegeu, né? Mas não existindo, ela conseguiu, tanto que ela conseguiu transferir o domicílio eleitoral e foi aceito, né? Vou dizer uma coisa, doutor Frederico Reis. Eu ia ficar enlouquecido se votasse num cara ou numa mulher para deputado federal, para o meu estado, e ela me desse esse migué, viu? As pessoas já não gostam quando você vota para deputado na pessoa e ele assume cargo de ministro, de secretário, de alguma coisa que não seja por aquilo que você votou, né? Exatamente, exatamente. É muito complicado, até porque que confiança você vai ter no candidato se ele realmente pode fazer isso. E pelo que eu tenho visto, até nessa proposta de mudança da legislação eleitoral, também não prevê essa mudança, né, nesse sentido. Você tem acompanhado essa discussão da mudança, que está até no Senado, inclusive? Aliás, já tem mais de 100 pedidos de emendas. De emenda, Eu acompanhei o original que foi, né? Sim. Eu não consigo nem saber como é que está hoje, né? Tinha coisas boas e tinha coisas muito ruins. As muito ruins eu não vou nem dizer para a gente torcer para que não sejam aprovadas. Mas uma das coisas boas era do registro de candidatura ser antecipado. Certo. Isso me parece que seria essencial para a eleição, né? Você antecipa o registro de candidatura, porque todas as decisões com o registro de candidatura seriam feitas antes de começar a propaganda eleitoral, e a propaganda eleitoral começa com quem realmente é candidato, né? Sim. Isso não aconteceu ainda, né? Eu não sei se essa mudança do Código Eleitoral vai ser feita para a próxima eleição geral, né? Assim, os deputados vão ser as cobaias da mudança? Normalmente não é assim que funciona, né? Sim. Eles põem para os pobres dos vereadores serem experimentarem as mudanças para ver se elas dão certo, né? Eu tô com mais umas jacas aqui para você falar pra gente. Muita dúvida. Eu sou um cidadão com dúvidas. Dúvida eu mesmo. acho que você que está aí nesse sofá esparramadão, já depois de abrir uma latinha de cerveja e está nos ouvindo, também tem algumas dúvidas. Uma dúvida que eu acho até cruel, que eu li aqui no blog Paçoca com Cebola, que é um dos maiores do sul do mundo e que é escrito por este que vos fala. Espetacular blog. É o seguinte, Fred, em alguns lugares do Paraná, o PL, que vem a ser o partido de Jair Messias Bolsonaro, está se aliando ao PT, que pertence ao Luiz Inácio Lula da Silva, presidente deste nosso Brasil, para as disputas eleitorais municipais. Havia no PT uma regra que dizia o seguinte, antes dessa atitude agora recente, que era o seguinte, olha, não pode coligar com o PL. Era uma diretriz nacional, né? Diretriz nacional e muito clara. E caiu? Então, agora a frase que foi remodelada é a seguinte: é vedado o apoio a candidatos e candidatas identificados com o projeto bolsonarista. Entendi. Ou seja... Não necessariamente o PL e o PT não podem juntar os trapinhos. Você sabe que semântica é uma coisa maravilhosa, né? Pois é. Eu me lembro quando começou a cota de gênero, nos primórdios, ele colocava ali, o partido reservará 30% para uma candidatura e 70% para outra, né? O reservará significava o seguinte, né? Tá aí, se quiser usar, usa. Se quiser usar, usa, se não quiser, tá aí. Nós não vamos preencher essa aqui. Certo. E foi assim até alguém iluminado descobrir que não estava fazendo efeito algum. Né?
política pública nenhuma, né? Sim, sim. E aí mudou. Me parece a mesma coisa, né? Que o PT mudou uma diretriz nacional para atender alguns requisitos municipais, né? Porque no caso eu não sei se o PL tem essa diretriz. Olha, se estão juntando os trapinhos, que não, né? É porque em vários lugares isso tem acontecido. Recentemente, até no Nordeste, houve uma coisa curiosa, se não me falha a memória, no Ceará, né? Uma junção PL-PT. Aí a direção nacional, aliás, a direção estadual do PL do Ceará falou: opa, aqui não pode. Mas já houve essa mudança e volta e meia a gente vê muito disso, né? Agora que os ânimos estão mais acirrados entre direita e esquerda, Cláudio, eu lembro quando eles reclamavam quando o PSDB se ligava ao PT. Exatamente. Você imagina o PL, né? Exatamente. É muito estranho, né? Muito. No caso do Paraná, essas alianças, inclusive, me falaram, né? Fontes fidedignas. Eita. Fontes fidedignas são as coisas mais maravilhosas do mundo. Maravilhoso. É que, na verdade, assim, o PT ele faz parte de uma federação com o PCdoB e também com o Partido Verde. Sim, Federação da Esperança. Brasil da Esperança. Federação da Esperança. E no Partido Verde está o deputado de Ponta Grossa, que é o Aliel Machado. Sim. Né? Bom deputado. Bom deputado. E Aliel Machado tem interesse que o Partido Verde, coligado, aliás, na federação com o PT, se alie a alguns personagens de prefeituras, né, concorrentes a prefeituras de algumas cidades do Paraná, que são alinhados com o PV desde há muito tempo. Então quer carregar né, a federação para essas alianças. E agora, com essa tergiversação da frase, dá, né? Se a federação concordar, sim, né? Eu fico pensando só assim, quer carregar o PV. Mas assim, tem que carregar o PV, o PT e o PCdoB agora, né? Exatamente. Quando fizeram a federação, eu acho que eles imaginaram uma situação... Porque assim, as coligações antigamente, quando envolvia as proporcionais, elas eram meio esdrúxulas mesmo, né, Cláudio? Por quê? Acabava a eleição num dia, no outro dia aquela coligação já virava oposição à pessoa que se elegeram. Então, virava monarquia total, né? Sim. Então, assim, a ideia básica para você montar a federação foi até uma certa coerência, uma certa segurança jurídica. Mas uma coisa é você pensar isso em Brasília, né? Outra coisa é você descer aqui para o interiorzão do Brasil, sim. Onde a realidade é completamente diferente. Exatamente. Tanto que você, se eu não me engano, hoje tem o quê? 2 federações registradas? PSDB, 3, Cidadania, né? E a do Brasil PT, Esperança, do PT, Brasil né? da Esperança, acho que não tem mais do que isso, não. As outras conversaram e não se formaram, eles né? não se formaram. Havia até uma expectativa do Republicanos e do PP formar uma. Mas não, por enquanto, pelo menos, não se concretizou. Agora, a realidade local ela é muito diferente, né? É porque a gente também tem que entender, né, que o Brasil é um país muito grande. 5 mil e poucos municípios, né? Exatamente. E isso complica um pouquinho essas alianças que são feitas pela cúpula nacional dos partidos, né, as amarrações acontecem lá em cima, e muitas vezes nas cidades, né, vamos falar nos grotões do Brasil, as pessoas olham do lado e falam, pô, mas o cara é meu amigo, por que não? Ou o cara é meu parceiro de vida, e por que não? Quanto cada vez menor a cidade, a eleição ela é mais acirrada, né? Sim. Ela é mais feita com o fígado, né? Exatamente. Então, assim, eu já tive a experiência assim, que uma cidade pequena, o que determina a eleição são os grupos locais. Sim. E não apoio de fora, vindo de gente falar, não. Os grupos locais que determinam a eleição, né? A força dos grupos locais. Então, assim, com federação, eu acho que não analisaram esse aspecto, né? A força dos grupos locais. Exato. Então você vê cada coisa estranha acontecendo, né? Eu vou te dar mais uma coisa estranha acontecendo. É o seguinte, em Curitiba, né, a Federação PSDB e Cidadania está mais desfederada que qualquer outra coisa, tá? O Cidadania lá de Curitiba não tem o menor interesse em apoiar a candidatura de Beto Richa, o deputado Beto Richa, a
Prefeitura de Curitiba. E chegou até a lançar um documento, apresentar uma carta ao público, dizendo, não queremos não, tá? Então, e já dando a dica, dando a letra de que eles vão apoiar outros candidatos lá, um outro candidato lá em Curitiba. E houve realmente uma carta que foi até divulgada. Em Londrina, tem um movimento muito parecido dentro do Cidadania, que não está assim muito forte, muito afim, muito afim de sair de mão dada com o PSDB local. Mas eles estão sabendo que eles são uma federação, né? Exatamente. Entendi. É que eu vou fazer a pergunta. Isso pode acontecer sem nenhuma punição? Não, a federação ela é uma só, né? Não sei quem que essa divergência, eu não sei quem que o que a Nacional vai estabelecer, mas não pode. Tem que ir junto. Não resolveu casar? Tem que ir junto. Tem que ir junto agora. Mas acho que tá rolando muito amante por aí, viu? Beleza, um trisal. Trisal? Para quem não sabe o que é trisal, é aqueles relacionamentos mais abertos em que o homem ou a mulher podem ficar casados ou se relacionando com outras pessoas, tudo no mesmo pacote, todo mundo feliz até que sai a primeira porrada. Eu tenho uma opinião do seguinte, assim, analisando tão somente pelo âmbito partidário, né? É interessante para o partido político lançar uma candidatura própria, né? Assim, até para o partido crescer, até para o partido se desenvolver. E o grande exemplo disso, Cláudio, é o PT, né? Sim. Desde os primórdios, o PT sempre se pautou em lançar uma candidatura. Exatamente. Então, assim, isso fortalece o partido. Sim. Isso deixa o partido... você ter um partido grande, um partido... e você se coligar e aceitar não ser a cabeça... Sim. Eu fico... Eu lembro... pensativo, né? Com eu lembro de uma fase... E a gente até fazia uma brincadeira, né? Porque entre os partidos brasileiros, o PT era uma das raridades que era realmente um partido, como se espera que seja um partido. Lá atrás, né? Lá atrás. Tá. Com lideranças, com projetos partidários e não apenas pessoais, etc. Mas faz tempo, hein? Faz tempo. Houve muita mudança. Mas antigamente, o que acontecia que a gente notava? Tinha eleição no bairro, exatamente. Associação de morador. O PT tinha chapa na associação de morador para disputa. Tinha eleição... Na rua. Na rua ali, para quem que vai guardar o quarteirão. Eles estavam presentes. Eleição em universidades. Eles sempre tiveram candidatos às reitorias. E ganharam várias vezes. Sim, né? sim. Aí tinha eleição para conselhos. Estava lá uma chapa do partido. Exatamente. Ou seja... de associação de moradores, de segurança do bairro, até a presidência da República, eles participavam de todas as campanhas. Você fortalece o partido, né? Assim, é muito difícil ver, por exemplo, assim, sem crítica a ninguém aqui, mas você tem um partido forte que não saia na cabeça para fortalecer mais o partido, né? Sim. Pra você chamar filiados, para você mostrar projetos, né? E eu acho que deve ser pensado isso pelos filiados, né? Essas coligações majoritárias muitas vezes são importantes, tudo, mas a preservação do partido tem que ser sempre o primeiro pensamento, né? O PSDB já teve uma fase assim também, né? De ser um partido mesmo, né? Com várias instâncias, um pensamento, tinha uma linha de raciocínio que as pessoas entendiam, sempre foi um partido de centro-esquerda. E eu lembro que você até advogou também. Você acha que, para o partido, você acha que essa falta de posicionamento depois de um certo tempo, de querer disputar a cabeça de chapa, isso atrapalhou o partido, que hoje é meio esfacelado no Brasil inteiro, né? O PSDB, infelizmente, morreu, né? O que já foi e o que é hoje não tem comparação. Eu acho que sim. Eu penso que sim. Essa falta de gana de ficar disputando sempre, eu acho que decretou o que o PSDB é hoje, né? Essa confusão, tanto que se formou uma federação, né? Sim.
Outra coisa que... E era um partido muito forte. Era um partido fortíssimo. Por muitos anos ele disputou a hegemonia do país com o PT. Exatamente, com o PT. E hoje realmente você não percebe essa atuação partidária dos tucanos nas cidades. Você não percebe as disputas, a discussão o partido não discute mais as cidades. O PSDB foi o responsável pelo meu primeiro voto a presidente. Sim. Mário Covas, né? Votou no Mário Covas. Eu lembro desse... Foi governador de São Paulo, foi senador. O cara teve uma carreira brilhante. Prefeito de Santos, governador de São Paulo, deputado, senador, né? Exatamente, exatamente. Mas mudando um pouquinho, voltando para a questão eleitoral, Frederico, antes que nos chamem para o intervalo, porque você sabe que tem que faturar. Sim. Está havendo lá no Senado o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. Ele apresentou um projeto de lei para aumentar a pena contra as pessoas que disseminam fake news, principalmente em períodos eleitorais. Além da multa, reclusão de 1 a 5 anos. Né? Isso vai pesar, né? Ele tinha que definir o que seria, então, fake news em período eleitoral, né? Nós tivemos essa discussão aqui, né? Fake news e desinformação, né? Desinformação. O que seria? É claro que tem coisas que é evidente. Você bate o olho e fala, não, isso é fake news, isso é desinformação. Mas tem coisa que não, né, Cláudio? Assim, eu vi uma decisão que me deixou até meio... que eu discordo, que eu não me lembro exatamente quem, que ele publicou uma fala dessa pessoa há alguns anos atrás, e depois colocou essa fala, o pessoal entrou dizendo que não. Isso é desinformação porque... Era em outro momento. Era em outro momento. Eu falei, não, pera. Exato. Ele falou. Se ele falou, aguenta o que falou, né? E essa lei da fake news, por exemplo... vamos supor que já estivesse aprovada, ela poderia ter colocado o delegado Francisquini na cadeia, né? Porque ele era deputado, aliás, ele estava participando de uma eleição, né, como ele estava já deputado. É muito complicado isso. E durante no dia da eleição, apesar de que já tinha passado o horário da votação, ele distribuiu, né, informações inverídicas de que havia fraude nas urnas eleitorais. E mesmo tendo feito mais de 400 mil votos para deputado estadual, foi um recorde em votação para deputado estadual, mesmo assim, aquele cidadão lá de toga lá em cima, o Alexandre Moraes, achou que não deveria continuar no mandato e cassou o mandato dele por distribuição de desinformação, de fake news. Imagina hoje, se fosse com essa lei, iria, né? Responder a um processo pesado, né? Mas eu acho muito complicado, Cláudio, é o seguinte, assim, o que é fake news, o que não é, quem pode falar, quem não pode falar. Um exemplo besta aqui, rapidamente, que nós estamos indo para o intervalo, né? Não sei se você lembra da briga do Pablo Marçal, isso. Com relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Lembro. Onde falaram que ele estava fazendo fake news, depois mostraram que ele não estava fazendo fake news, né? Sim. E daí era fake news? Era só um erro? Era um equívoco? Isso é muito complicado, né? Porque é difícil, por exemplo, principalmente no jornalismo, é difícil em alguns momentos você identificar o que foi um erro que acontece em qualquer atividade profissional. E o que foi dolosamente planejado. Exato, né? Ou se foi uma coisa proposital. Porque, por exemplo, qualquer informação que saia num veículo de comunicação importante, ele é reproduzido exaustivamente para todo lado, principalmente se há interesses em que isso aconteça. Claro. E muitas vezes é um erro formal. A pessoa errou na hora de passar a informação. E não exatamente dolosa, ou seja, que a pessoa não fez isso porque realmente quis prejudicar alguém. Sim. E isso é um complicador para se identificar, né? Se isso realmente foi uma baita sacanagem ou se apenas a pessoa errou. Obviamente, tem que ser punida pelo erro, porque isso pode prejudicar muita gente. No entanto, pode ter sido só de sacanagem. Pode, exato. E como é que se descobre isso? É complicado. Você sabe que existe uma situação, Cláudio, a doutrina chama de dolus bonus, né?
que é aquele negócio que o comerciante fala, o meu produto é o melhor do universo. Não é o melhor do universo, mas assim, você tá... Mas aí é que tá, você também pode não dizer que não, porque e se tiver lá em Plutão? Entendeu? Então, assim, uma lojinha em Plutão. Eu acho muito complicado isso, muito complicado você ter uma definição saudável e correta do que é fake news, do que é desinformação. Volto a dizer, tem coisas que são óbvias, né? Você bate o olho e você vê que é desinformação, né? Sim. Mas tem coisa que é muito subjetiva, né? A linha é muito tênue. Exatamente. Né? Mas, doutor Frederico Reis, você que está nos ouvindo também, no próximo bloco nós vamos falar sobre propaganda eleitoral e, em especial, o impulsionamento das propagandas eleitorais na internet. Quem pode, quem não pode, quanto que você pode investir, tudo isso no próximo bloco. Aguenta um pouquinho aí que a gente já está voltando. Estamos de volta no nosso Lugar da Fala, um programa para a gente discutir sobre política, mostrar para vocês os cenários do dia, quem que está fazendo o que na campanha eleitoral. E é importante pelo seguinte, você tem que nos ouvir e debater conosco para, na hora de votar, você ter informações suficientes para ter um voto seguro, para você garantir que está escolhendo o melhor candidato ou candidata. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Essa semana, hoje é dia 30, temos mais 5 dias para o término das convenções e muitos candidatos ainda não têm o vice. É mole, doutor Frederico? Eu não sei por que tanta emoção, né? Exato. Emoção, não entendo. E olha, eu tive conversando por esses dias. Eu fui numa cidadezinha bem perto de Curitiba. Sim. Lá eles escolheram o vice antes do prefeito. Eu até falei assim, não era melhor escolher o prefeito primeiro? Quem que... Como é que é? Eu sou vice. Falei, mas não tem prefeito, filho. Você é vice de quem? Boa essa também. Boa. Toda campanha eleitoral, eu vejo assim alguns candidatos, se é homem, ele tenta encontrar uma mulher que seja candidata a vice para ser parceira na concorrência e tal, porque diz que não, assim a gente atrai o voto feminino e tal. E também vice-versa, quando a candidata é mulher, geralmente se escolhe um vice homem. Você acha, pela sua experiência, que tem peso esse tipo de composição? Acho que eles podiam escolher de outro jeito, né? Mas eu acho que... sei, Cláudio, sinceramente não sei, acho que não. Não, né? Não. Bom, eu sempre defendo, e aí às vezes as pessoas ficam até putas comigo, opa, que palavrão que eu falei senhora, aqui. Não. Que é o seguinte, o bom vice é aquele que entende que ele está na campanha para ser vice. Para ser vice. Então ele não vai ter o mesmo espaço na propaganda eleitoral, nos debates, nas discussões, ele não vai ter o mesmo espaço do candidato titular. E muitas vezes isso ocorre durante o processo eleitoral, de o vice ficar incomodado, ficar triste, às vezes começa a fazer muita pressão e acaba atrapalhando, inclusive, e acaba saindo para prefeito na próxima, né? Exatamente. Eu lembro de um caso, eu vou contar aqui, porque eu não vou falar o nome, mas eu vou falar. A gente estava fazendo uma campanha eleitoral aqui em Londrina e toda hora o vice entrava lá no estúdio, o cara olhava para mim assim, fulano de tal tem vice, o outro candidato também tem vice, só o nosso candidato a prefeito que não tem vice. E eu olhava para ele assim, eu falava, você fica tranquilo, que nós vamos colocar você no momento certo. E ele falava, depois que acabar a eleição, né? Eu falei, não, fica tranquilo que você vai entrar no momento certo. E, obviamente, colocamos, né, nas propagandas de TV e tal, no momento certo. Tipo assim, da metade para frente, quando a gente já tinha explorado bastante a imagem do candidato. Você se lembra do Jô Soares, que assim, vice mesmo é o Aureliano. Esse fala, né? Esse fala, o resto não. Vice...
E tivemos também o grande vice amado de todos, que era o Marco Maciel, lembra? O Mapa do Chile? Sim. Homem intelectual, magrinho, fino, inclusive fisicamente, né? Que não incomodava ninguém, bastidor puro e vivia se dando bem, né? Eu achava interessantíssimo como o nordestino, quando a política lá ela é mais sanguínea, né, Carla? Sim. Bastidor, eles são muito inteligentes e eu acho muito interessante. A minha família é nordestina, né? A família da minha mãe é nordestina, né? Acho muito interessante o jeito da política lá, né? Sim. É no sangue mesmo, né? Sim. É engraçado porque eu vejo muito filme, né? E muitos filmes com temática nordestina. E eles realmente curtem, né, a política, né, os bastidores, as alianças, os embates, né? A minha formação é interessante, que a minha família da minha mãe é nordestina e do meu pai é mineira, né? O meu também gosta de uma política que adora. Vamos falar um pouquinho, então, doutor Frederico Estamos chegando Reis. na época daquela maravilhosa propaganda eleitoral que eles querem tanto fazer. Né? Exatamente. O que pode e o que não pode. Dicas rápidas, assim, pessoal. Por favor, não esqueçam que isso dá um trabalho depois. Na internet, quando você for fazer propaganda na internet, comunique à Justiça Eleitoral o endereço onde você vai fazer a propaganda. Muitas vezes a pessoa fala qualquer endereço e começa a fazer propaganda em outros endereços que não está na Justiça Federal. Isso é multa, viu, gente? R$5.000 por esquecimento. Rapaz, então, pesa no bolso. Pesa no bolso do caboclo. Eu me lembro que, se eu não me engano, foi o Deltan, ele colocou até o Spotify como propaganda. Sim. Falei, para não ter erro de... O que o doutor Frederico está dizendo é o seguinte: o que são esses endereços? É a sua conta no Facebook, e-mail, Instagram, tudo que você... Onde você pensa em fazer propaganda. Tem aquelas umas que às vezes você até esquece, né? O LinkedIn, que é uma rede social mais para profissionais que buscam emprego, recolocação. Eu me lembro uma vez que uma pessoa, na última campanha, um candidato me passou tanta rede social, metade eu não conhecia. Sim. Falei, mas tá me passando, eu vou informar. Exato. Agora, por exemplo, algumas pessoas já estão usando aquele Thread, se eu não me engano, que é uma nova rede social. Tem lá o TikTok, tem o Quai, tem... Onde você tiver conta, mesmo que você não esteja usando para propaganda eleitoral, é muito importante que você declare isso para a Justiça Eleitoral, para você não ser pego de calça curta, porque senão é multa na certa. O que mais a gente pode ter hoje como espaço para propaganda eleitoral? E eu digo o seguinte, viu? Não se engane. Alguém vai estar olhando suas propagandas para... Rapaz, e como tem, né? Para informar carinhosamente o juiz que você não informou o endereço para a Justiça Eleitoral, viu? Exatamente. Vamos pegar mais uma... Por exemplo, até tempos atrás, as pessoas, os candidatos, distribuíam camisetas. Eu lembro que muito tempo atrás. Né? Muito tempo, mas não é tanto assim. Tanto que você anda na rua, até hoje tem gente com camiseta de candidato. Eu tenho uma régua do candidato no escritório, né? Eu também já tive réguas de candidato. Hoje você pode distribuir uma hoje camisa, é proibida a distribuição camiseta? De brinde. Qualquer tipo de brinde. Né? Independentemente do valor? Independentemente do valor. Inclusive, isso é motivo de cassação da candidatura. O que você pode fazer com camiseta hoje? A sua equipe de trabalho pode ter uma camiseta para identificar a sua equipe de trabalho na rua. Essa camiseta ela pode conter o nome do candidato ou a sigla do partido. Tão somente. Ela não é objeto de propaganda eleitoral. Muito embora entre parênteses aqui, só nós dois ouvindo, né, Claudio? Sim, mais, lógico. Não é objeto de propaganda eleitoral, mas é uma propaganda eleitoral, né? Sim. Mas ela tem que ser usada em momentos de trabalho. Para quem está trabalhando, ela não é doada, ela é cedida, né? Cedida, depois ela vai ser devolvida. E tão somente com o nome ou com o número do partido. Outra coisa, carreata pode? Carreata é uma coisa linda, né?
pode. Sim, aquele monte de carro passando pela cidade, o candidato dando tchauzinho e ninguém prestando atenção. Eu tive um cliente que ele fazia as carreatas o seguinte, era ele, a mulher dele, um cachorro, um gato e buzina. Buzina, e achava ruim que o juiz multava ele. Eu até brincava com ele, você tinha que ser multado pela carreata que você fez e por fazer bagunça na cidade. Sim. Porque a carreata pode, mas assim, pressupõe em carreata coletividade. Certo. Ela pressupõe, então assim, não é só você, sua esposa, o cachorro e o papagaio. Pressupõe coletividade de pessoas. Sim, mas aí falando sobre... Pressupõe festa também, viu, Cláudio? Isso, assim, mas me diga uma coisa, pressupõe-se coletividade. Qual é a medida dessa coletividade? Não tem, mas assim, o bom senso, assim, 3 carros não é coletividade. Mas de repente é só os amigos que ele tem. Mas então anda, não faz faz caminhada. Certo. Se o cara não tiver amigo, então é enrolado. Faz caminhada que é mais seguro para ele, viu? Entendi. Eu lembro que uma das campanhas que eu participei, isso já faz um tempo, muito tempo atrás, o candidato resolveu usar como ícone de campanha um chapéu. E nos eventos que ele fazia, né, durante a campanha, ele distribuía chapéus. E foi engraçado porque chegou um determinado momento que muita gente queria participar dos eventos só para ganhar o chapéu. Mesmo que tava com uma tarja enorme assim, no chapéu com o nome dele. Sabe? E eu lembro que mais de 10 anos depois, volta e meia, eu andava por aí e eu vi alguém com o chapéuzão com o nome do candidato. Isso hoje em dia impensável. Impensável. É proibida a distribuição de qualquer coisa para candidato, para eleitor. Por exemplo, outdoor. Teve um período que era distribuído, né, entre os candidatos. Hoje Eles brigavam pelos locais de outdoor. Isso. Né? Hoje não pode mais nada. Não, nada. E nem assemelhados ao outdoor. Viu? Quando eu digo assemelhados, é outdoor eletrônico. Sim. Aí o candidato ele põe 4 propagandas permitidas, uma do lado da outra. Sim. Ela tem um efeito visual de outdoor. Isso também não pode. É importante também prestar atenção ao seguinte. Placa você pode usar, né? Dentro dos espaços, por exemplo, dentro na parede da casa da pessoa, pro lado de fora, mas tem medidas, né? Você não pode fazer um baita de um painel, né? Placa não pode usar, não. Não pode mais? Ué, podia ter a campanha passada. Muitas coisas podiam, não pode mais. Né? Nossa, mas nem plaquinha? O que você pode fazer é colocar o adesivo na casa. Por isso que eu falo, assim, candidatos, informe o Comitê Central. Certo. Porque o Comitê Central você pode fazer, colocar uma placa de 4 metros quadrados. E assim, é uma forma de fazer propaganda. Os outros comitês que não o Central, é o adesivinho mesmo de meio metro quadrado ali, né? Traduzido, hoje então você só pode fazer santinho, distribuição do folheto com o nome do candidato, né? internet. E internet também tem algumas regras. Impulsionamento, né? Por exemplo. Assim. Quem tem que fazer impulsionamento é o candidato ou o partido. Só. E sempre propositivo. O impulsionamento ele tem que ser do bem. Ele não pode ser do mal. Você não pode fazer uma crítica a um adversário. Não pode, assim, eu sou contra isso, deixar bem claro. Porque eu acho assim, eu acho que você... Se é uma discussão, você tem uma argumentação diferente. Você igualou crítica e ofensa. E são coisas, obviamente, distintas, né? Sim. A ofensa, ela visa calúnia, injúria, difamação e a crítica pode ser uma crítica, normalmente não é a pessoa, e sim a administração, ao cargo, a função exercida. Mas o impulsionamento ele tem que ser propositivo. Mas me diga uma coisa, caro doutor Frederico, dentro deste seu conhecimento explícito da lei eleitoral. Por exemplo, o candidato, ele diretamente pode não fazer a crítica ou fazer a acusação. Mas o eleitor, pode... O eleitor ele tem a manifestação de vontade, né? Sim, obviamente ele não pode... estar de conchavo com o eleitor para fazer isso. Mas como é que se exatamente, sabe isso? Como é que vai se provar? Difícil. Exato. Toda propaganda eleitoral pressupõe que o candidato saiba.
Isso é uma regra da legislação. Então, assim, toda propaganda pressupõe que o candidato saiba. Sim. Se o candidato não souber de alguma propaganda e visualizar uma propaganda que ele não permitiu, notifique e peça para tirar. Sim. Porque toda propaganda, a presunção é que ele saiba. O eleitor, ele tem a manifestação de pensamento, a manifestação de opinião. Então, ele sim pode, na internet, manifestar sua opinião contra qualquer assunto, né? Sim. Mas, por exemplo, aí vamos complicar. Vamos complicar a coisa. Gente pode, porque a gente tá pode aqui... ir na boa, mas para quê, né? Exatamente. Por exemplo, eu vejo uma crítica a algum candidato, né? Eu posso, por exemplo, impulsionar essa crítica. Quem só pode particularmente, um cidadão da Vila Recreio, lá da rua Tamanduá, TI 546, posso, por exemplo, sacanear alguém. O impulsionamento é só do candidato e do partido político só. Mas assim, porque hoje, se eu quiser impulsionar um post meu, eu posso. Não eleitoral, né? Você mas não pode com alguma ter crítica finalidade eleitoral. Certo. Olha, eu aconselho a não fazer, viu? Porque certo. Em época de eleição, você criticar alguém e depois falar, não, isso não teve nada a ver com as eleições. É difícil você entrar nessa... Mas, por exemplo, eu posso impulsionar de alguém que eu goste? Pode. Fazendo... Não, o impulsionamento é só partido e candidato. Certo. Porque, olha, é uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, mudou de novo a regra. Mudou. Então, por exemplo, no final na véspera da eleição, antigamente você podia fazer impulsionamento ainda, colocar post e tal. Né? E agora você já não pode, né? Você tem eu acho que até a véspera da eleição você pode fazer um impulsionamento, mas tem que parar. Você não precisa retirar. Você não pode só fazer um impulsionamento novo nas eleições. Uma coisa que uma dica interessante para os candidatos, que sempre dá problema, é o famoso Facebook. Eles contratam o Facebook e muito próximo da eleição o Facebook não consegue disponibilizar o serviço, né? Sim. O que acontece? Ele não consegue provar que foi o serviço, ele tem que devolver o dinheiro. Certo. E aí, depois a gente entra na justiça comum e recebe assim. Mas isso para o candidato não... Sim. Na casa nada. Então, assim, faça com um pouco de antecedência o Facebook, para dar tempo do serviço que você contratou ser exatamente fornecido. Porque nessa última eleição para deputado, muitas vezes nós temos isso. A pessoa contratou, não conseguiu provar que o serviço foi feito, teve que devolver o que contratou, aí nós temos que entrar na justiça comum para o Facebook devolver. Tipo, o candidato não adianta nada depois, né? Perfeito. Vamos passar um pouquinho agora, faltando pouco mais de 5 minutos, para que as pessoas se livrem desta dupla que vos fala. Olha só, hein? Meu garoto! É o seguinte, para você fazer impulsionamento e para você fazer os gastos de campanha, você tem que ter uma conta com o CNPJ da campanha. Não é? Você não pode fazer nenhum tipo de gasto em conta particular? Nenhum tipo de gasto. Assim, nenhum pagamento, importantíssimo nada? Que você falou, Cláudio. A partir do momento que você faz o registro de candidatura, você vai ter o seu CNPJ. Abram as contas bancárias. Se você for receber recurso público, abram 3 contas. Outros recursos, que são as doações de campanha que você pode receber, o autofinanciamento. A conta para receber o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e a conta para receber o fundo partidário. Cada conta tem que receber o valor correspondente a... Não pode misturar fundo partidário com FEFEC, com outros recursos. Cada uma tem que ser separada. Abram as 3 contas. Porque isso é muito importante. Assim. Ele não pode haver mistura das contas. Eu me lembro que teve um ano que um candidato resolveu passar o dinheiro de uma conta para outra para não deixar vermelho, né? Sim. Foi desaprovado, teve que devolver. Então, assim, abram as contas. Você só pode gastar o que entrar na campanha. Bem superficialmente, assim, gaste o que entrou. Não invente de gastar por fora, particular. Gaste o que entrou na campanha. Tá, falando a prestação de conta está muito rígida ultimamente. O TRE do Paraná está muito rígido na prestação de contas. E falando em financiamento de campanha,
Até alguns anos a gente tinha o financiamento por parte de empresas, né? Hoje, isso que era a particular, o privado. Hoje, esse financiamento por empresas é proibido. Certo? Como as pessoas podem financiar a campanha além dos recursos do fundo eleitoral? Doação eleitoral por pessoa física, que ela pode doar 10% do seu rendimento anterior, do ano anterior, né, do seu faturamento do ano anterior. Autofinanciamento, você pode doar 10% do limite de gasto da campanha. Fundo partidário e FEFEC. São as formas de... Tem a vaquinha virtual, que você pode fazer, né? Já poderia fazer até desde 15 de maio, se eu não me engano. Poderia ter sido feito, né? Mas nesse caso, por exemplo, da vaquinha virtual, iria para uma conta particular. Ele arrecadaria de pessoas físicas, iria para uma conta e só seria disponibilizado para o candidato se ele fosse aprovado na convenção. Aí sim seria disponibilizado. Se não, teria que ser devolvido. Iria para uma conta do partido, é isso? Oi? Iria para uma conta do partido ou não? De quem contratou a vaquinha, né? Ah, tá. São empresas que têm inscrição no TSE, que você contrata para fazer esse tipo de serviço. Ah, entendi. Esse dinheiro ficaria com essa empresa até você essa empresa só liberaria depois da convenção, que você foi aprovado na convenção como candidato. Certo. Mas, por exemplo, vamos supor que faz-se a vaquinha, é depositado um valor, e aí o candidato não consegue fazer o registro da candidatura. Esse dinheiro vai para onde? Devolvido para as pessoas que doaram. Ah, devolve? Por isso que a doação tem que ser identificada, sempre, com o CPF, para você ser devolvido. Outra dúvida. Nossa, eu tenho dúvida. Mas né? muita Rapaz, dúvida. dúvida. Você é candidato, Porque, Cláudio? na verdade, quem tem tanta dúvida assim é candidato. As dúvidas são dos eleitores. Não, quem tem tanta dúvida assim é candidato. Dúvidas dos eleitores. Sim. Eu queria me candidatar, mas eu percebi o seguinte, que alguém precisa votar em você, né? E eu ainda não encontrei essa pessoa. Então, para não ficar no zero, eu prefiro ficar longe da urna. Até porque eu confio na urna eletrônica. Sim. E seria uma decepção nem minha mãe votar em mim. Até porque ela já não quer mais votar. Ela não precisa mais votar, né, Cláudio? Ela já não quer mais. Mas assim... a gente estava falando que pode receber doação de pessoa física. Assim. Vamos supor que eu seja dono de uma empresa imensa, porém, o meu prolabore é baixo. Sim. Hoje, o que acontece? Muitas empresas, elas pagam faz a divisão de lucros. E o lucro não entra no imposto de renda. E às vezes eu tenho aí, não é o meu caso, vamos deixar bem claro, mas muitas vezes a pessoa recebe aí alguns milhões na divisão de lucros do ano da empresa, mas o prolabore dela é baixo, então ela declara apenas o valor do prolabore, já que o valor, na verdade, que ela recebe como divisão de lucros não é tributado. De renda, não é faturamento para a entrada no imposto de renda. Só pode mesmo só no imposto de renda? Só no imposto de renda. Rapaz... Porque assim, a Justiça Eleitoral ela tem que ter um parâmetro para fazer essa verificação, né? A verificação é o imposto de renda. Muito bem. Bom, chegamos ao nosso final do programa. Eu tirei muitas dúvidas. Muitas dúvidas, eu sei, mas eu tenho dúvida, cara. Minha vida é uma pergunta só. É muito... Eu vivo de perguntar, entendeu? Entendi, eu compreendi. Olha, muito obrigado, Frederico Reis, por ter participado mais uma vez. Esperamos ter esclarecido dúvidas dos eleitores e principalmente dos candidatos que vão concorrer nessa eleição. Os que vão concorrer, boa sorte, porque é um exercício muito, muito intenso e cansativo você ser candidato. Aprende-se muito sendo candidato, mas o desgaste é violento. Não façam bobagens, porque senão vocês terão que contratar mais uma vez Frederico Reis para resolver as pendengas jurídicas. Não, eu estou aqui para isso, viu, gente? Eu aqui querendo ajudar vocês. Eu estou aqui para isso. Eu saúdo os candidatos, que eu acho que, além de tudo, é coragem que ele precisa ter para ser não é fácil, não. É fácil.